E aí, galera, vamos para mais um capítulo. Hoje nós vamos estudar a concordância nominal. Então, a concordância nominal. A língua portuguesa faz uso de um mecanismo de concordância para marcar formalmente as palavras de determinação ou dependência morfossintática existentes entre os constituintes dos sintagmas nominais. Concordância nominal é a que se faz em gênero e número entre o artigo, o pronome, o numeral ou o adjetivo e o substantivo a que se referem. É definida por regras que têm como referência o padrão culto da língua portuguesa. Então, para facilitar, para ficar mais fácil, vamos ver que é a regra geral. A regra geral é o seguinte, concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Lembrando que gênero é masculino e feminino e número é singular e plural. Por exemplo, este carro quebrado. Estas televisões quebradas. Os adjetivos, pronomes, adjetivos e artigos, numerais e particípios concordam em gênero e número com o substantivo, pronome ou numeral substantivo que determinam. Porque aqui, pessoal, carro está no singular, certo? E carro é uma palavra masculina. Então, ele disse aqui, este carro, né, aqui no singular, quebrado. Certo? Não ia dizer carro quebrada, porque carro é uma palavra masculino. E estas televisões quebradas. Já televisão é uma palavra feminina. Eu digo a televisão, não digo o televisão. A televisão. E como está no plural, televisões, estas televisões. Então percebam que tem que haver a concordância. Singular com singular, plural com plural, masculino com masculino, feminino com feminino e assim por diante. Essa é a concordância nominal. A concordância do adjetivo com mais de um substantivo é influenciada por três fatores. A posição do adjetivo, que pode ser antes ou depois do substantivo, o gênero e o número dos substantivos com os quais o adjetivo concorda, e a função sintática do adjetivo, o adjuntante nominal ou o predicativo. Então vamos ver as expressões e as palavras que merecem sim uma atenção particular. Vamos lá. Primeiro, os pronomes de tratamento. Por exemplo, Vossa Senhoria ficará satisfeito. Concorda como sexo da pessoa a quem nos referimos. Mais de um vocábulo determinado. A concordância pode ser gramatical ou atrativa. O carro e a televisão novos. E o carro e a televisão nova. Concordância gramatical. O adjetivo concorda com os dois substantivos. E a concordância atrativa, o adjetivo concorda com o mais próximo. Então, são duas situações que podem acontecer. Concordar com os dois substantivos, certo? O adjetivo, ou concordar com o mais próximo. Substantivos e gêneros diferentes. O adjetivo fica no masculino quando isso ocorrer. Então, nós temos o carro e a televisão novos, e o filme e a novela bons. Substantivo determinado por mais de um adjetivo. Os adjetivos concordam com o substantivo. O filme novo e especial. Os filmes novos e especiais. Então, as duas formas são aceitas, as duas formas estão corretas. Também devemos ter atenção com as expressões é bom, é necessário, é proibido e é preciso. Se o sujeito tiver sentido genérico, ele fica no masculino. Se o sujeito for precedido de artigo ou outro determinante, então vai ocorrer uma variação. Temos aqui, cerveja é bom e a cerveja é boa, por conta do artigo, né? É proibido entrada. É proibida a entrada. Coragem é necessário. A coragem é necessária. Com as expressões bastante, meio, pouco, muito, caro, barato, longe, sério, alto e só. Quando o adjetivo será variável e quando o advérbio será variável, certo? Então vamos lá. Ou seja, quando essas palavras expressarem
a função de um adjetivo, que é aquela palavra que dá qualidade, que dá característica, vai ser variável. E quando elas expressarem uma situação de advérbio, advérbio é aquela palavra que dá intensidade à ação verbal, certo? Aí nesse caso é invariável, né? Lógico, até porque todo advérbio é invariável. Então nós temos aqui: há bastantes razões para ficarmos aqui. As pessoas trabalham bastante. Estou meio apaixonada. É 12:30. A entrada é cara. E a entrada custa caro. Normalmente as pessoas dizem, né? É 12:30, né? Então é errada essa expressão, né? Correta é 12:30. Com as expressões anexo, incluso, obrigado, mesmo e próprio, são adjetivos e concordam com o substantivo a que se referem. Por exemplo, as fotos vão anexas ao e-mail. O slide vai anexo ao e-mail. As passagens estão inclusas. Os bônus estão inclusos. Ele mesmo comprou o carro. Ela mesma comprou o carro. Com as expressões menos, alerta e pseudo. Então, elas são invariáveis. Ficaria: estou com menos trabalho hoje. Estou com menos programa hoje. Os alunos ficaram alerta. O bombeiro ficou alerta. Já a palavra possível só varia se houver determinantes, que podem ser as, os, certo? Esses artigos, no plural. Vencia obstáculos o mais difíceis possível. Vencia obstáculos os mais difíceis possíveis. Procurava cavalos o mais velozes possível. Procurava cavalos os mais velozes possíveis. E na língua portuguesa também tem o que nós chamamos de concordância ideológica. É a concordância que se faz com o sentido e não com a forma gramatical. Então, nessa situação, a gente tem que ficar atento à semântica da palavra, né? À significação da palavra, e não apenas à sua classe gramatical. Um primeiro exemplo disso é a silepse de número. O público chegou muito cedo. Como o sol era forte e o calor intenso, começaram a pedir aos bombeiros que jogassem água. No caso aqui, houve um distanciamento e uma perda de força da forma singular da palavra público, né? Porque, tipo, o público começou, né? Porque público está no singular. Porém, como nós sabemos que público é um coletivo, né? São várias pessoas, então ele utilizou a silepse, né? Começaram. Né? O termo começaram está no plural, levando em consideração a ideia de que público envolve mais de uma pessoa, né? No caso é uma aglomeração. Também temos a expressão: nossas músicas fazem muito sucesso lá, o que nos deixa satisfeitos, satisfeito e comovido. Houve o plural aparente, em que a pessoa que fala ou escreve refere-se a si mesmo como nós. É porque, tipo, nossas músicas está se referindo a, no caso, ele, né, e mais alguém, o nós. Aí ele concordou lá no final com satisfeito e comovido, certo? Utilizou aí duas situações, certo? Então, por isso que ele não passou para o plural. E por fim, a silepse de gênero. Sua Santidade ficou impressionado com a acolhida. Temos outra situação que é: Senhor Governador, Vossa Excelência está equivocado. Por mais que Vossa Excelência, né, tem aí essa expressão, né, que dá uma ideia de um termo feminino, mas Vossa Excelência pode ser, por exemplo, o Presidente da República, né? Então vou me referir-se a Vossa Excelência, certo? Mas equivocado, porque no caso aí foi o homem, certo? Também poderia ser Vossa Excelência está equivocada, se no caso essa Vossa Excelência fosse uma mulher. Houve concordância com o sexo da pessoa.
e não com os pronomes de tratamento, né? Já que Vossa Excelência é uma palavra feminina. Porém, ela pode ser usada, certo? Para referir-se a um homem, certo? Quando você vai se referir a uma autoridade política, por exemplo, você chama de Vossa Excelência, né? O presidente da Câmara, por exemplo. Silepse de pessoa, essa é bem fácil de identificar. Os brasileiros decentes queremos que acabem a impunidade e os privilégios. Fica um pouquinho estranho por conta do queremos, né? Que o queremos associa-se a nós, né? Só que como ele também é brasileiro, então ele se incluiu aí, ó. Os brasileiros decentes queremos, ou seja, ele está dizendo que ele também é um brasileiro, então ele se incluiu, ó. Houve uma inclusão de quem falou, ou escreveu na terceira pessoa. Temos outra situação que é a gente queremos melhorar. Só que essa expressão ela é inaceitável no padrão culto. É errado falar assim. Mas vamos analisar aqui só a silepse que aconteceu. A silepse é porque é o seguinte, ó, a gente é nós. Então, a gente queremos, ele está se referindo também, dizendo que nós queremos, né? Porém, na norma culta, você teria que dizer que nós queremos melhorar. E não a gente queremos melhorar. Poderia ser também a gente quer, né? Também ficaria correto. Mas a gente queremos é inaceitável, certo? Aqui é só para a gente entender a silepse de pessoa mesmo.